Nós te agradecemos por essa disponibilidade do teu servo de estar conosco esses dias. Cremos que o possível ele vai fazer da parte dele, mas o sobrenatural o Senhor vai usar para marcar esse tempo e a história da tua igreja e do teu povo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia em João capítulo 11. Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 11. A leitura é a partir do versículo 39. Enquanto os irmãos acham o texto, nós queremos exaltar ao nome do nosso Deus pela vida dos apóstolos, a apóstolo Amarilda, a apostoladora, e também pela vida de toda a família Bethesda, que sempre nos recebe com muita honra e carinho. Esperamos em Deus que seja uma conferência abençoada, que Deus possa glorificar o seu nome, pois para isso estamos aqui, para glorificar o nome do nosso Deus. O apóstolo já falou sobre o livro. Deus nos deu a honra de escrever esse livro sobre a temática de batalha espiritual. Aqui nós falamos sobre compreendendo o inimigo, as armas da nossa milícia, a importância da oração, a influência do Espírito Santo, a igreja e a batalha espiritual. Falamos sobre enfrentando o medo, a ansiedade, mantendo-se firme na fé, tudo com respaldo bíblico, vencendo as guerras espirituais segundo a Bíblia. É um livro que lançamos há pouco tempo e estamos ainda em fase de divulgação, mas muitas pessoas que têm lido esse livro têm ligado para nós e tem sido edificado. Monteiro Lobato diz que quem escreve um livro constrói um castelo, mas quem lê o livro habita no castelo. Então, conhecimento a Deus só temos quando lemos. Jesus disse que o conhecimento é tão forte que ele liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu conselho é: leia a Bíblia e bons livros que te aproximam da Bíblia. Aqui a gente trata sobre batalha espiritual em uma linguagem que um adolescente pode ler, que um jovem pode ler, que todo mundo pode ler. Eu estava conversando com o apóstolo que nós sempre também damos palestras sobre batalha espiritual, e o nível do que está aqui no livro é para todo público. Você vai entender um pouco sobre batalha espiritual e adquirir em Deus conhecimento para vencer. Pastor, não gosto de ler. Compre e presenteie alguém. Eu tenho certeza que você vai ser instrumento de Deus para a vida dessa pessoa. E só tem pouco, só trouxe 30, porque, glória a Deus, nós viemos de uma sequência de viagens e pedimos mais, mas não chegou a tempo. Só trouxemos 30 exemplares. Esse aqui já é presente do rapaz que está trabalhando lá fora. O do apóstolo nós já entregamos ali no gabinete, mas adquira, custa apenas R$30, e você não vai estar pagando nada, você vai estar investindo no seu conhecimento. Investimento no seu conhecimento, você não gasta nada. Certa feita, Jesus disse que o povo perece por falta de quê? Conhecimento. E é por isso que eu amo pregar aqui, que o pessoal aqui gosta de ouvir a palavra de Deus. E sem palavra de Deus nada acontece. Jesus nunca operou milagre sem antes ensinar o povo.
pregar. E é isso que nós vamos fazer agora. João capítulo 11, a partir do versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o caminhar livremente. Coloque a mão no coração, diga comigo: Senhor Deus, continua falando comigo pela tua palavra. Quem crê, diga amém. Essa história ocorre no período chamado Festa da Dedicação, ou Festa do Hanukkah, também conhecida como a Festa das Luzes, que era uma das festas sacerdotais que o povo de Israel celebrava. A Bíblia, em Deuteronômio 16:16, fala que Deus estabelece 3 festas anuais: a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e festa dos tabernáculos. Só que ao longo da história bíblica vai surgir muitas outras festas sacerdotais, como essa festa, como a festa do Purim. E o interessante é que essa festa começa a ser exercida pela nação de Israel depois que o rei da Síria, chamado Antíoco Epifânio, ele, no ano 168 a.C., ele ofereceu uma porca no altar de sacrifício. Então os sacerdotes criaram essa festa, que era a festa da purificação. E todos os anos eles celebravam essa festa, purificando o templo. Nesse período dessa festa, e a Bíblia menciona que era nesse período, no capítulo 10 e versículo 22 do Evangelho de João, lá na aldeia em Betânia, adoece Lázaro. E a Bíblia diz que suas irmãs pegam o mensageiro e manda ele ir até Jesus. Se você ler só o capítulo 11, precisamente no versículo de número 18, diz assim: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Se você só lê o capítulo 11, fica parecendo que Jesus estava a aproximadamente 3 quilômetros da aldeia. Só que a resposta do versículo 18 está no versículo 19, que diz assim: muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Jesus não estava a 3 quilômetros. Se você ler o capítulo 10 do Evangelho de João, no capítulo 10 vai dar a direção certa onde Jesus estava, porque Jesus estava na região da Pérea. 10, versículo 40, diz assim: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Essa região aqui era conhecida como a região da Pérea, e dessa região para a aldeia em Betânia era caminho de um dia, entre 30, 35, 40 quilômetros.
Então, quando aquele mensageiro pega a mensagem para levar até Jesus, ele vai caminhar um dia. E quando ele encontra Jesus, ele entrega uma mensagem recheada de pressão. Porque ele não disse, Lázaro está doente. Ele disse, aquele a quem tu ama. Então, se eu declaro amor, a prova é que, ao ouvir uma mensagem como essa, eu tinha que deixar tudo e ir ao encontro de Lázaro para tentar resolver o problema. Só que Jesus chega para aquele homem e diz, volta lá, e diz que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aquele homem voltando, vai caminhar um dia. Jesus permanece ali mais 2 dias, dá quantos dias? 3. Quando Jesus resolve ir, ele vai caminhar mais um dia, vai dar quantos dias? 4. Quando Jesus chega na aldeia, ele não entra, ele para na porta da aldeia, e Marta vem receber ele. E Marta, ao encontrar Jesus, diz, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria. Só que Marta não consegue mover Jesus. Jesus permanece ali parado. Marta é a tipologia de uma igreja que, em meio ao problema, esquece princípios. Deus quebra qualquer protocolo, mas princípios Deus não quebra. E Marta esquece de um princípio muito importante. E o interessante é que parece que Jesus vai dar mais uma chance para ela. E Jesus disse, Marta, teu irmão vai ressurgir. Aí ela replica dizendo, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Parece que eu vejo Jesus dizendo para Marta, Marta, teu cartão está bloqueado. Quem tem cartão aí, levante a mão. Pode levantar que eu não vou pedir a senha não. Pode ficar tranquilo, porque quando fala de cartão, o povo pende logo. Não, fique tranquilo, que eu sou santo, eu sou servo de Deus, não vou pedir senha não. Mas é só para você entender o que eu quero explicar. Se você digita 2 vezes errado, o que é que acontece? Bloqueia. Cartão de Marta estava bloqueado. Aí Jesus disse, chama Maria. Aí Maria vem. Quando Maria vê Jesus, Maria não quebra princípio. Pois o texto diz, no versículo de número 32 do capítulo 11, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, prostrou-se-lhe, ou lançou-se-lhe aos seus pés. A palavra prostrar aqui está interligada à adoração, beijar Jesus nos pés. Ela se jogou nos pés de Jesus, aplicando um princípio que não podemos quebrar, que é o princípio de adoração. Ela adorou a Jesus. Depois que ela adorou, ela pediu. Ela não pediu para depois adorar. Ela adorou para depois pedir. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem, nos ensina a orar como os discípulos de João. Aí Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Analise o que você pronunciou aí. Tem algum pedido? Não. A oração do Pai Nosso não foi feita para a gente repetir 100 vezes. Também não é errado orar ela. Mas ali é uma oração modelo. Jesus estava ensinando, quando vocês chegarem para orar, não chega pedindo nada. Chega adorando. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí depois que vocês adorarem, peça.
Porque depois que você adora, aí vem o pão nosso de cada dia pedido. Só que Marta esquece de princípio no tempo da crise. Mas Maria, no tempo da crise, ela não esqueceu de adorar a Jesus. E a Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E eu acredito que os verdadeiros adoradores estão aqui nesta noite. O interessante é que no capítulo 4 de João, a palavra procura vem da raiz grega sintonia. É como se você pegasse um rádio e procurasse uma sintonia sem ruídos para ouvir aquele programa que você quer ouvir. É o comportamento de Deus na eternidade. Ele encurva os seus ouvidos à terra, procurando a verdadeira adoração. E eu acredito que ele encontrou a verdadeira adoração aqui. Cadê os adoradores? Então observe que Lázaro morre. E de uma forma bem aplicável, pedagógica, nós vamos aprender lições com a morte de Lázaro. A primeira lição que eu aprendo com a morte de Lázaro é que o fato não anula a promessa. Você pode olhar para o seu irmão e repetir isso para ele, diga assim: o fato não anula a promessa. Qual era o fato aqui? Lázaro estava morto. Mas qual era a promessa? A enfermidade não é para a morte, é para a glória. O que eu quero que você entenda é que a realidade da sua vida agora, fato, não anula a promessa que você recebeu. O que você está vivendo agora, seja vale, seja deserto, não anulou a grandeza da promessa que foi estabelecida pela tua vida. A Bíblia diz que Mefibosete, aleijado dos 2 pés por uma fatalidade, morando em Lodebar, mas quando Davi assume o reinado, Davi pergunta: ainda existe alguém da casa de Saul para que eu possa me utilizar de benevolência? Aí alguém disse: tem um, é Mefibosete, aleijado dos pés, mora em Lodebar. Aí Davi disse: vai buscar ele, chama ele, porque a partir de agora ele vai comer na mesa do rei, ele vai habitar na casa do rei, porque fato não anula a promessa. Deixa eu te falar uma verdade: quando Deus te fez promessa, não foi baseado na tua possibilidade, não foi baseado na tua condição. Por exemplo, vou te dar uma casa, Deus não está te prometendo baseado no teu salário. Quando Deus nos faz promessa, é baseado na capacidade dEle, no poder dEle. Ele é Deus do impossível. E eu costumo dizer que do impossível Ele faz o extraordinário. Se prepara, porque vai se cumprir na tua vida todas as promessas que Deus te prometeu. E o que você está vivendo hoje não anulou a promessa, não, ela está de pé. Quem acredita nesta palavra, diga glória a Deus. Agora eu não vim aqui jogar palavras ao vento, dizer que quem tem promessa não morre não, porque morre, viu? Eu já vi muita gente morrer cheia de promessa. Agora quem tem promessa, está no centro da vontade de Deus, pode cair 1000 de um lado, 10.000 à direita, você não será atingido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segunda lição aqui que eu aprendo é que há um propósito na dor. A dor, ela é pedagógica. E o interessante é que quando a Bíblia vai nos ensinar sobre a dor, não manda ninguém para a festa. Vai lá no banquete, porque lá na festa você vai aprender lições. Não. Quando Salomão escreve Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, olha o que ele diz: melhor é ir na casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Então quando o cara que bebe vai no funeral do amigo que morreu por causa da bebida, dentro dele vai haver uma reflexão: se eu não parar de beber, eu serei o próximo. Ele está aprendendo aonde? Na dor. A dor, ela vem para nos ensinar
para nos dar resistência, para nos dar resiliência. A dor de uma traição, de uma falsidade, ela não vem para te desonrar, ela não vem para que você venha odiar alguém, ela vem para que você entenda que a Bíblia nunca mandou ninguém confiar em todo mundo. A Bíblia nunca ensinou a igreja a confiar em todo mundo. A Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades com os santos. E não é todo mundo que é santo. Quando é santo, vai ouvir a sua necessidade e vai fazer que nem Isaías, quando foi procurado pelo rei Ezequias, quando Senaqueribe enviou cartas de afronta, o que foi que Isaías fez? Vamos orar. E quando eles estavam orando, Deus enviou só um anjo e feriu aproximadamente quase 186 mil assírios. E o interessante é que depois do agir de Deus contra os assírios, o exército da Síria nunca mais foi o mesmo, porque quando Deus resolve o problema, Ele arranca o mal pela raiz. Então entenda que a dor, ela nos dá lições para a gente se fortalecer no Senhor. Eu gosto muito de aplicar isso aqui, se retratando sobre a mulher sunamita, a mulher de Sunem, quando ela faz o quarto para o profeta Eliseu. O texto lá em 2 Reis diz que ela olha para o marido e diz: vejo que ele é um homem de Deus, se retratando de Eliseu, porque ela viu o comportamento de Eliseu, mas provavelmente também ela viu o comportamento de Geazi, ou Geazi. Quando o filho dela morre, e ela vai até o profeta que está no monte Carmelo, o profeta manda Geazi ao encontro dela e diz assim: pergunta para ela se está tudo bem. Aí Geazi pergunta: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela responde: está tudo bem. A postura dela ali não foi confissão positiva, não, vou falar positivamente para ver se melhora. Não, é porque ela não confiava em Geazi. Porque quando o profeta chega e pergunta a mesma coisa, ela disse: eu te pedi filho, o menino está lá morto, e agora? Aí o profeta pega o bordão, dá para Geazi e diz assim: ó, vai até o menino, se alguém no meio do caminho te saudar, não cumprimente, chegando lá, vai no quarto e coloca o meu bordão sobre o menino. Geazi foi. Aí o profeta disse para a sunamita: acompanha ele. Ela disse: não, eu só saio daqui contigo, porque ela não confiava em Geazi. Então, quando somos traídos, não é para gerar ódio, raiva, é para que tenhamos lições, que não podemos confiar em todo mundo. Então aprenda as lições que as dores da tua história está querendo te dar, porque nesse processo Deus está te capacitando, te preparando para você viver coisa grande. Deus nunca dá coisa grande na mão de quem não está preparado. Então onde é que Ele nos prepara? No deserto. Onde é que Deus nos prepara? Nos vales da vida. Onde é que Deus nos prepara? Nas perseguições da vida. Então a dor vem para que você tenha lições. Qual é a lição que aquela família aprende? Qual é a lição que Maria aprende, que Marta deixa passar em branco? Que não podemos só adorar a Deus quando tudo está favorável. Adoração não é barganha, claro, mas adoração é um princípio que mesmo no dia mal você não pode quebrar. E se você entender a grandeza da adoração, você nunca para de adorar, porque adorar é como se você estivesse beijando a Deus. A palavra adoração vem da raiz grega proskineo, que quer dizer beijo. E há um mistério no beijo, porque quando você sopra, você joga o que está dentro para fora, mas quando você beija, você puxa o que está fora para dentro. Então observe, você chega na igreja quebrado,
por uma situação, por uma palavra que você ouviu no dia que não gostou, e a proposta da tua alma com o teu espírito é de você chegar calado e sair quieto, mas aí você resolve quebrar o protocolo e abre a boca para dizer glória a Deus, aleluia. O que é que você está fazendo no mundo espiritual? Beijando Deus. Aí eu te pergunto, Deus é fonte de tristeza ou de alegria? Aí daqui a pouco a tristeza faz o quê? Salta de prazer. Pastor, qual é a hora da cura? É a hora que a igreja adora ao Senhor. É a hora que você beija a fonte da cura. Ele é Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. A hora da cura é a hora que você se conecta com Ele em adoração. O interessante é que Mateus escreve que no capítulo 5, Jesus sobe para o monte, começa a pregar o sermão da montanha, princípios da fé cristã. Ele fica capítulo 5, 6, 7 pregando. E no final do capítulo 7 diz assim, que quando ele concluiu o discurso, a única coisa que a multidão fez foi se admirar da sua pregação. Aí no capítulo 8 diz que ele desce do monte, aí um leproso, ouvindo falar dele, toma coragem, sai do leprosário, correndo riscos, porque se a cúpula judaica pegasse ele, ele seria apedrejado até a morte. E quando ele viu Jesus, ele fez o que uma multidão no monte não fez, depois de ouvir Jesus pregando, aproximadamente 6 horas segundo os estudiosos. O que é que ele fez? Ele não pediu nada, mas quando ele viu Jesus, ele se prostrou e o adorou. Ele adorou ao Senhor. O que é que essa família aprende? Que na hora da dor não pode deixar de adorar a Deus. Se o teu dia foi bom, glória a Deus. Se o teu dia foi mau, glória a Deus do mesmo jeito. Enquanto você adora ao Senhor, coisas grandes e sobrenaturais acontecem no meio da igreja. A adoração abre portas. Pastor, eu preciso viver portas abertas. Adore ao Senhor. A Bíblia diz em Atos 16 que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam canções a Deus. Aí pela segunda vez em Atos, e de repente houve um grande terremoto e as portas se abriram. Toca no teu irmão e diga assim: a adoração a Deus abre porta. E eu descobri na Bíblia que a adoração quebra panelinha, quebra grupo. Aqui não tem isso não, mas na Bahia está cheio de grupinho, que às vezes quer derrubar pastor, quer derrubar isso, quer derrubar aquilo. E a adoração quebra grupo. Quebra. Se reuniram os filhos de Amon, os habitantes de Seir, os filhos de Moabe, para destruir Judá. Aí o rei Josafá vai consultar um profeta, e o profeta disse: nessa peleja vocês não terão que pelejar, eu, Senhor, pelejarei por vocês. E o que foi que Josafá fez? Reuniu o povo, tomou conselho do povo e sugeriu: o que vocês acham a gente mudar a estratégia da batalha? Não vamos colocar os melhores soldados, vamos colocar a classe levítica que adora o Senhor no templo. E foram para o campo de guerra adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Só que a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, não tinha mais ninguém de pé, porque Deus confundiu os inimigos e um começou a matar o outro. É assim que acontece quando a igreja adora. Deus confunde os teus inimigos. Então a dor, ela é pedagógica. Só que eu aprendo mais aqui. Isso aqui todo mundo sabe. Deus tem um tempo para agir. Deus só age no tempo dele. E o tempo de Deus é uma loucura. Porque Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 8, dizendo: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
Se você pegar qualquer especialista em física, matemática e números, vai dar nó na cabeça dele explicar como é capaz pegar 24 horas e alongar para 1000 anos. Pegar 1000 anos e diminuir para 24 horas. Esse é o tempo de Deus. Só que o tempo de Deus é perfeito. Jesus não chegou no primeiro dia, não chegou no segundo dia, não chegou no terceiro dia, não chegou no quarto dia, chegou no quarto dia. E quando ele chegou dando a ordem: tire a pedra. Ele não perguntou qual é o grau da situação aí, ele perguntou assim: remove a pedra. Remover a pedra ali é dizer assim, ó, faz o que é possível. O que é possível para vocês. E eu costumo dizer que cura, milagres, libertação é a junção. Eu faço o que me é possível, e Deus vai fazer o que é mas o possível eu faço. Ninguém é liberto se não querer. Se a pessoa não quiser a libertação, não faça nem um dia de campanha, porque ela não quer. E Deus não quebra o princípio do livre-arbítrio. Então, para mim, viver libertação, eu tenho que fazer o que me é possível. E o que me é possível? Crer. Eu tenho que acreditar. Eu nunca me esqueço pregando ali em Brumado, Bahia, que no meio do culto, antes de eu pregar, trouxeram um jovem para a igreja se contorcendo de dor. Aí levaram ele para o gabinete pastoral, me chamaram para orar, e eu perguntei para ele: você crê que Deus cura? Ele me respondeu: não. Aí eu olhei para o pastor e falei assim: pode ligar 192, porque o negócio dele aí não é oração, é SAMU, e manda aplicar hemofina para aliviar a dor. Aí o pastor arregalou o olho. Eu falei: não vou orar não. Ele: por quê? Se Deus só cura quem crê, como é que Deus vai curar ele se ele não acredita? Ele vai sair dizendo: a oração dessa igreja é fraca, a oração desse pastor é fraca. E não tem nada de oração fraca, é a barreira da incredulidade. Aí Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, versículo 23: tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Eu tenho que crer para depois receber. A Bíblia diz que nós não fomos chamados para viver por vista, mas viver pela fé. Então remover a pedra é fazer aquilo que é possível. Só que Marta disse: Senhor, está cheirando mal, porque já é de 4 dias. Eu nunca fui em Jerusalém, tenho sonho de ir, e eu creio que eu vou. Mas aqueles que foram lá, está conservado o túmulo de Lázaro, e diz que é quase 40 degraus descendo na cova. É impossível o cheiro chegar em cima. E por que Marta falou que estava cheirando mal? Porque a cultura de sepultamento na cultura judaica é diferente da nossa. A nossa espera a família chegar e sepulta. Nessa cultura bíblica, primeiro sepulta, e se foi um túmulo, como no caso de Lázaro, em uma caverna, em uma cova, a pedra pode ser removida, e até o 3º dia a família pode ver. E Marta estava acreditando no que aquela região acreditava, que era da lenda da psicomaniquia, que quando alguém morria, o espírito daquela pessoa ficava do lado do corpo, e até o 3º dia poderia reanimar o corpo. Só que Jesus tinha dito que a enfermidade não era para a glória. Se Jesus chegasse no primeiro dia, a glória ia para quem? Psicomaniquia. Se chegasse no 2º dia, para a lenda. Se chegasse no 3º dia, a glória ia para a lenda. Jesus chegou no 4º dia, porque a glória seria para Deus. Toca no teu irmão e diz assim: o tempo de Deus está chegando para a tua vida, e é para a glória do nome dele. Ninguém vai bater no peito e vai dizer fui eu, não. Você vai dizer assim: foi Deus que fez, foi Deus que realizou, foi Deus que efetuou. Quem está entendendo o que eu prego, diga glória a Deus.
Se Salomão tivesse aqui, ele tinha uma palavra para você, ele ia dizer assim: o inverno está passando e o tempo de você cantar está chegando. Quem toma posse dessa palavra, toca no teu irmão e diga assim: você não está enxergando, mas os tempos estão passando. Diga assim: as estações estão passando. Salomão diz assim: eu já ouço o cântico dos pássaros, eu já vejo flores na terra. O inverno está passando e o tempo de cantar chegou. Ele está dizendo assim: o outono chegou, os pássaros estão cantando, a primavera chegou, eu estou vendo flores na terra. Aí ele diz: esse inverno está acabando hoje, porque o verão está chegando. Toca no teu irmão e diz assim: recebe essa palavra profética. Aleluia. E o tempo operante de Deus é perfeito, é pleno. E eu sei que você já ouviu isso: não acelere processos. Porque em meio ao processo, Deus está te preparando para o propósito. E Deus vai agir em plenitude. Quando Ele chegou no quarto dia, Ele chegou no dia da vitória, no dia da ressurreição, no dia que todas as expectativas foram tiradas de baixo. Porque enquanto a tua expectativa estiver no homem, Deus vai permitir o caldo engrossar, até você atentar que a promessa veio dele e é Ele que vai fazer. Então Ele chegou no tempo dele, é no tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito e chega. Davi, quando canta Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que Davi queria dizer? Valeu a pena esperar em Deus. Valeu a pena aguardar o tempo de Deus. Ele chega, Ele está chegando na tua casa, Ele vai chegar na tua família, Ele vai chegar nos teus negócios, Ele vai chegar no teu casamento, Ele vai chegar em todas as áreas da tua vida, e tenha certeza que o agir dele será extraordinário. Toca no teu irmão e diga assim: é no inverso da tua história que Deus gosta de trabalhar. Deus gosta, apóstolo, de vir na contramão da nossa vida, da nossa história. Da onde ele estava, Jesus, região da Pérea, para a aldeia em Betânia, era contramão. E Jesus veio na contramão para ressuscitar Lázaro. Porque Ele gosta de vir na contramão da nossa vida, para que nós venhamos entender que o poder é dEle, que o agir é dEle, que a última palavra é dele. Quem sabe você está aqui debaixo da palavra de alguém que disse: não vai acontecer nada na vida da tua família. Enquanto você viver, vai ter que tomar remédio para dormir. Enquanto você viver, vai ter que aplicar insulina, porque não tem cura para essa diabetes. Aí Jesus me trouxe aqui pelo poder da palavra, para que você entenda que Ele está vindo na contramão da tua história. E Ele está dizendo: tem cura para a diabetes, sim. Tem cura, tem milagre para a tua casa, sim. Tem libertação para a tua família, sim. Ele vai reverter a situação. Ele está vindo na contramão, das causas judiciais, daquilo que você precisa viver como vitória. Jesus está dizendo: eu estou vindo na contramão e eu vou mudar a situação. Aleluia. Eu estava pregando agora em dezembro, dentro de uma roça. Eu preguei na sede da cidade, depois fui pregar na roça. O pastor perguntou: se eu prego na roça? Eu prego. Vamos. Aí no primeiro dia da conferência, trouxeram uma mulher na cadeira de roda. Ela caiu de uma árvore, e na queda ela perdeu os movimentos das pernas. Para a medicina, ela não andaria mais, só de cadeira de roda. Aí no primeiro dia, ministrei cura, Deus curou algumas pessoas, e a família pediu para me tocar, toquei, orei por ela, nada aconteceu. Aí quando foi no segundo dia da conferência, eu comecei a orar. Quando eu passei de junto dela, ela puxou meu blazer e falou assim:
pastor, eu estou sentindo força na perna. Eu falei, então levanta e anda em nome de Jesus. E ela levantou e está andando para a glória de Jesus. Sabe por quê? Jesus vem na contramão da nossa história. Está andando. Postei o vídeo ela andando na minha página do Instagram. Agora, como não é nada programado, ninguém estava com câmera para filmar ela levantando, mas ela levantou, andou, e para a glória de Deus, Deus permitiu ela passar por essa situação, porque 12 pessoas da família dela precisavam entender que o nosso Deus é grande, e eles estão servindo a Jesus. Ele tem um propósito nessa situação, ele vem na contramão. Eu sei que você já leu esse texto no capítulo 5 de João, que fala sobre o paralítico que estava à beira do tanque. Você sabia que da onde Jesus estava, a Galileia, para Jerusalém, Jesus tinha 12 opções de portas para entrar na cidade. Porém, eram 11 portas favoráveis no sentido horário, e só tinha uma porta no sentido contrário, que era justamente a porta das ovelhas. Aí o que é que Jesus faz? Jesus vem no sentido anti-horário, passa próximo à porta das ovelhas, e um paralítico que estava ali, e ele era paralítico há quase 38 anos, voltou a andar, porque ele é especialista em vir na contramão da nossa história. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Eu não sei qual é a contramão que Jesus precisa passar, mas eu venho profeticamente pela palavra dizendo que ele está entrando agora na tua Betânia, e aquilo que precisa ser renovado, restaurado, restituído, ressuscitado, ele está ressuscitando agora. Quem toma posse dessa palavra profética? Enquanto você está aqui, está havendo ressurreição, aonde você precisa, nada vai ficar na cova. Aleluia. Toca no teu irmão e diz assim, ó, haverá ressurreição, e tudo que está amarrado, Jesus vai desatar hoje. Lázaro ressuscitou. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Eu vim aqui profeticamente dizer que o milagre hoje tem o teu nome. Observe que Jesus não disse morto vem para fora, porque se ele fala morto vem para fora, ia ser um bocado de morto ressuscitando naquele momento. Então o que é que acontece? O milagre era para Lázaro. Ele diz assim, Lázaro vem para fora, e Lázaro ressuscitou. O interessante é, não dá para explicar se ele subiu pulando, se ele subiu voando, se ele subiu flutuando, mas a Bíblia diz que ele saiu do túmulo vivo, e é assim que está acontecendo na tua vida. Milagre não tem explicação. Se tiver explicação, não é milagre. Milagre é algo inexplicável, mas essa noite eu creio que você acredita em milagre, então tome posse do teu milagre agora. Jesus já liberou uma palavra sobre a tua história, e aquilo que precisa reviver, vai reviver. Deus é especialista em fazer rebuliço. Se eu fizer um rebuliço, só dá bagunça. Rebuliço quer dizer bagunça, mas quando a Bíblia diz Deus fez um rebuliço, não tem nada de bagunça. Ele pega aquilo que está bagunçado e coloca tudo no seu devido lugar. Levante a tua mão, porque esse vale de ossos secos, ossos secos, vai passar por um processo forte. Deus vai soprar os ventos dele agora nesse campo de vale de ossos secos, e aquilo que está espalhado vai se juntar, aquilo que está arruinado vai ser restaurado, aquilo que está morto vai voltar a ter vida. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar, e não vai demorar muito não, porque eu estou liberando uma palavra profética no mundo invisível, mas dentro de poucos dias vai se materializar na tua vida. Só quem crê fecha a mão tomando posse e abre a boca para adorar a Ele. Quando Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz que ele estava envolto de ataduras. Aí Jesus deu uma ordem: desatem ele,
e deixa ele caminhar livremente. Aquilo que está amarrando áreas da tua vida, que você faz tudo certo, mas não avança. Hoje, pelo poder da palavra, no mundo espiritual, Jesus já liberou uma ordem. Está desatando tudo, está desamarrando tudo. Vai dar certo agora, vai andar agora, vai fluir agora, vai caminhar livremente agora. Tem pessoas que caminham, daqui a pouco para, porque alguma coisa prende. Jesus está dizendo: aquilo que está te prendendo, eu cancelo agora. Aquilo que está amarrando, Ele está desamarrando agora. Teu casamento vai caminhar livremente, a tua família vai caminhar livremente, a tua vida profissional vai caminhar livremente, os teus negócios vão caminhar livremente, a tua saúde vai caminhar livremente. Receba nesta noite de Deus a quebra de tudo que amarra os teus caminhos. A ordem é dele, e quando ele fala, os céus se abalam, a terra se estremece, o diabo tem que soltar, homem tem que sair da frente, porque foi liberada uma palavra de Deus, e Deus está dizendo: aquilo que está amarrado, eu desamarro agora para caminhar livremente. Vai caminhar tranquilo, você vai chegar aonde Deus prometeu que você chegaria. Agora toca no teu irmão para a gente finalizar. Diz: você está preparado para sair do fim, para se assentar a uma mesa de banquete? Olha, vem comigo aqui para a gente finalizar. Tem um banquete de Deus preparado para você. Eu vou repetir: tem um banquete de Deus preparado para você. Capítulo 12, versículo 1 a seguir diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali um banquete. Há versões que falam ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam assentados com Jesus na mesa. Lázaro sai do sepulcro. Eu vou usar o termo cemitério. Ninguém vai no cemitério celebrar início ou vida. Cemitério é sinônimo de fim e de morte. Mas quando Jesus entra na nossa história, Ele nos tira daquilo que representa fim ou morte e nos coloca sentado em uma sala de banquete. O mesmo Lázaro que morreu, ressuscitou, que muitos pensaram que era o fim, agora estava sentado em uma mesa de frente com Jesus, participando de um banquete.